galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, vocês terão acesso à explicação da primeira parte da atividade 5, na disciplina de língua portuguesa, no livro Trilhas de Aprendizagens 2 para os quartos anos. É uma atividade grande, então nós a dividimos em primeira e segunda parte. Esse vídeo é da primeira parte. Nessa atividade, nós vamos lembrar de uma fábula muito conhecida. E nós vamos falar para vocês de um tipo de texto muito comum que existe aqui no Brasil. Você já ouviu falar em cordel? Os cordéis são textos muito apreciados, principalmente na região nordeste do nosso país. O cordel é um tipo de texto escrito em versos, ele tem estrofes, ele tem rimas. Que tipo de texto é esse? Nós já estudamos aqui no Trilhas 1. Quem disse poesia acertou isso. O cordel, ele é um texto poético. A origem do cordel, lendo o texto, aqui vocês vão ver que ela vem de Portugal. Lá em Portugal, os artistas imprimiam esses poemas que eles escreviam em folhetos, penduravam em cordinhas ou barbantes e colocavam na praça, na frente de uma casa, de um comércio, e eles declamavam os seus poemas e a pessoa ia lá e comprava aquele folhetinho. Nós herdamos a palavra cordel, aqui na página 42, vai falar para nós de Portugal. Nós herdamos este nome, cordel, que vem de corda, mas não o formato da exposição. Então, muitos artistas brasileiros não expõem os seus cordéis assim, penduradinhos no barbante, mas outros sim. E os cordéis também podem ter gravuras. Olha esses cordéis aqui pendurados no barbante com prendedor de roupa. Olha os desenhos. Esses desenhos são chamados de xilogravuras. A xilogravura, ela é um tipo de gravura que ela vem do entalhe da madeira. Então, por exemplo, vai que eu quero colocar o desenho de uma raposa. Então, é entalhado esse desenho da raposa na madeira, depois joga-se tinta por cima e aí faz-se a compressão do papel nesse entalhe de madeira cheio de tinta. Os cordéis tratam de todos os assuntos. O autor de um cordel é chamado cordelista e frequentemente ele declama esse poema que ele fez num lugar público. E muitas vezes ele tem junto com ele um amigo que toca uma sanfona, que bate um bumbo, que toca uma viola, para que enquanto ele vai falando o cordel dele, esse ritmo vai fazendo com que a poesia dele seja animada, conquiste a atenção do transeunte que está passando e essa pessoa se interessa em comprar o seu cordel. Aqui no Brasil nós temos até a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Essa literatura é riquíssima. E o cordelista brasileiro mais famoso que existe é o Patativa de Assaré, que é aqui, olha aqui o nominho dele, tá vendo? E tem um outro cordelista que está muito famoso agora, né? Vive aparecendo na televisão, que é o Braulio Bessa. Inclusive, ele faz uns poemas lindos do Dia da Mãe, Dia das Mães, de outras coisas. Nós, professores dos quartos anos, vamos enriquecer essa atividade para vocês, colocando um cordelista famoso, né? Ou Patativa do Assaré, ou o Braulio Bessa, para declamar um cordel para vocês. Então, a gente já conversou que os cordéis são rimados, né? Que eles são uma espécie de poemas. O título do cordel que eu vou ler hoje para vocês, que está no nosso livro, é O Corvo e a Raposa. Essa história, vocês lembram de alguma coisa? Quem aí já ouviu a história do corvo e da raposa? Com certeza a maioria de vocês conhecem a fábula do corvo e da raposa. Então, vocês vão escrever aqui na letrinha A o que vocês lembram dessa história antes de ler o cordel, tá bom? Você depois sozinho. O que você lembra dessa história? Quem contou essa história para você? Você conhece? Não conhece? Letra bem bonitinha, tá bom? E agora eu vou ler para vocês o cordel, O Corvo e a Raposa. Certa vez um velho corvo voava sem nenhum pejo para a árvore em que vivia com um pedaço de queijo, porque degustá-lo aos poucos era o seu maior desejo. De repente, sob a árvore, passa a matreira raposa, e esta, ao ver o velho corvo que em galho alto repousa, diz em tom bem lisonjeiro: meu amigo, como ousa? O que quer essa finória? Pensa inocente o tal corvo. Disse ela: desse pecado, amigo, eu não o absolvo. A sua beleza é tanta que chega a ser um estorvo. Suas penas e seu porte são exemplos para nós. Eu só queria saber, antes, durante e após,
se entre os seus dons também inclui-se uma bela voz. Claro que sim, minha filha, disse o corvo fanfarrão, e bancando o Pavarotti, abre o bico sem noção, e tarde demais que o seu queijo foi ao chão, e tarde demais percebe que o seu queijo foi ao chão. A raposa abocanhou o queijo, logrando a ave. Depois disse: amigo corvo, vai um conselho suave. Tem voz, porém não tem cérebro, eis um problema grave. E quem escreve esse cordel muito divertido para nós é o Marco Aurélio. Divertido, né, gente? Que raposa desaforada! Ainda saiu tirando sarro da cara do corvo. Olha só, falou para ele que ele tem voz, mas não tem cérebro. E que isso era um problema grave, tá vendo? O que dá a gente fazer as coisas sem pensar? Aqui nós temos essas palavras que estavam em negritos. Negrito, se vocês não conhecerem o significado, leiam aqui, porque realmente algumas palavras não são muito comuns para nós. E aqui vou ler agora a fábula que vocês conhecem, a raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que se possa comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar a sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral da história: aqueles que se envaidecem com elogios acabam com o corvo. Gente, as fábulas, nós já conversamos sobre elas também. São um tipo de texto escrito em prosa e eles nos ensinam uma lição de sabedoria. Que lição que a gente aprende aqui nessa fábula da raposa e o corvo? Que quem muito te elogia talvez esteja querendo alguma coisa sua, né? Que a gente não deve acreditar em tudo aquilo que as pessoas falam, que a gente deve pensar: o que será que essa pessoa quer com isso? Nunca falou comigo, agora veio aqui me encheu de elogio? Então faltou o quê? Sabedoria para o corvo. E não faltou, né, para a raposa, sagacidade. A bicha era esperta, né? O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente só vai fazer o exercício D e E. Vocês vão comparar as semelhanças e as diferenças entre o texto escrito em cordel, da raposa e do corvo, e depois o texto escrito em fábula. Eu vou dar uma mãozinha para vocês, né? Semelhanças. Os dois textos contam a mesma história. Os dois textos nos passam uma lição de sabedoria, que nós devemos desconfiar de alguém que fique nos bajulando. A bajulação nunca é uma coisa boa. Os dois textos têm os mesmos personagens, os dois textos têm o mesmo final. E quais são as diferenças? As diferenças é que o cordel, ele é escrito em forma de verso, ele é um poema, ele é escrito em versos, em estrofes, ele tem rimas. E a fábula ela é um texto escrito em prosa. O que é um texto escrito em prosa? Um texto escrito em prosa é um texto escrito em parágrafos. A gente começa e escreve até o final da linha, depois vai para a linha de baixo, a gente escreve a linha toda. Diferente do cordel, que ele é um texto poético, e a gente ocupa pedaços da linha. Às vezes um verso tem 2, 3, 4 palavras, a gente já muda para a linha de baixo, porque a intenção do poema é a sonoridade, é a rima. Tanto é que quando a gente olha para um poema, só de bater o olho nele, a gente sabe que é um poema, porque a gente vê aqueles bloquinhos de linhas que são as estrofes. Isso não acontece, né, com a fábula. Então, e se vocês acharam outras diferenças, vocês também vão colocar aqui. Agora, crianças, aqui na letrinha E, vocês vão dar 3 características para esses personagens. Pode ser mais, mas não pode ser menos, tá bom? E vocês podem dar características físicas ou psicológicas. Vamos dar características físicas? O corvo. Você pode escrever que ele é pequeno, que ele é bicudo, que ele é penoso, né? Ele é cheio de penas. A raposa. Você pode escrever que ela é peluda, que ela é grande ou pequena, que ela é macia, que ela é bonita, que ela é focinhuda, ela tem um focinho grande, não é? E características psicológicas são aquelas que a gente não vê na aparência. O corvo. O corvo era vaidoso,
O corvo foi ingênuo, ele não percebeu que a raposa estava enganando ele, né? Ele foi pouco esperto. E a raposa? A raposa não, foi matreira, né? Ela foi astuta, ela é inteligente, ela é bajuladora, ela enganou, ele nem percebeu. E aí é com vocês, a gente vai parar aqui essa aula de hoje e no próximo vídeo eu volto explicando para vocês a segunda parte dessa atividade. E aí, gostaram? Muito legal esses dois textos, eu amei. Vocês vão ver o cordel que nós vamos mandar para vocês nessa atividade. Vocês vão adorar esse tipo de texto. Quem sabe depois a gente não faz um cordel juntos, não é? Beijo da Prof. Sandra, de todos os professores dos 4º anos, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, crianças!